Querido amigo, hoje concluímos o estudo do capítulo 3 das profecias de Daniel. Nosso alvo é estudarmos Daniel 3, 19 a 30, considerando o texto que nos dá conta do final da empolgante experiência vivida por Sadraque, Mesaque e Abednego. No último programa, deixamos os 3 jovens hebreus totalmente compromissados com Deus nas mãos daqueles que os jogariam na fornalha de fogo ardente. A fornalha, que tinha sido acesa com uma intensidade 7 vezes maior do que a normal, estava tão quente, que os soldados que foram jogar os nossos heróis para dentro das chamas, esses soldados morreram ao se aproximarem da fornalha. Dissemos também no último programa que essa narrativa nos ajuda a perceber a importância da companhia de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ao passarem pela mais terrível experiência do que poderiam imaginar, esses 3 judeus experimentaram a presença poderosa, porém amorosa, confortadora de Deus com eles. Deus não promete tirar-nos da fornalha. Deus não promete livrar-nos das aflições. Deus não promete tratar-nos somente com bênçãos. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele tinha vencido o mundo. O que se tem pregado por aí não é um evangelho genuíno. O que você tem ouvido em outras rádios e tem visto e ouvido pela televisão é um outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas. Infelizmente, tem-se pregado o evangelho da bênção em detrimento do evangelho da cruz. É triste ver isso acontecendo, mas é mais triste ver que o povo tem sido iludido e enganado porque não estuda a Bíblia, porque não conhece a verdadeira mensagem do Evangelho. Nessa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não só esteve com eles na fornalha protegendo-os, dando-lhes garantia da sua companhia e do seu amor, mas no fim Deus também os livrou daquele fogo ardente. É interessante percebermos que, cheio de ódio, rancor e tendo o seu orgulho ferido, Nabucodonosor, o grande imperador, se deixou dominar pelos seus sentimentos e tomou decisões insensatas. Ele errou ao desafiar a Deus e ao desafiar a fé dos seus conselheiros hebreus. Na verdade, ele não conhecia todo o poder de Deus, embora já tivesse tido um vislumbre do Deus maravilhoso que temos. Quando Daniel não apenas deu a interpretação do sonho, mas revelou o próprio sonho de Nabucodonosor. Embora tivesse tido essa experiência, o imperador babilônico ainda experimentaria outras vezes o grande poder e as ações maravilhosas de Deus, até que ele rendesse louvor aos céus. Mas como homem controlado pelos seus sentimentos e paixões, de tão irado que ele ficou, ele provocou a morte dos seus auxiliares, pois quem morreu de fato não foram aqueles a quem ele queria punir. Os 3 hebreus não morreram, ficaram vivos. Quem morreu foram os soldados que os amarraram, os ataram e os lançaram na fornalha ardente. Como dissemos, Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem, não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, não impediu a divulgação do decreto. Não, Deus não impediu que os 3 jovens hebreus fossem acusados. Não os livrou da fúria do rei nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha acesa. Mas Deus os livrou na fornalha acesa. O profeta Jeremias, pelo menos 175 anos antes, tinha dito o seguinte: Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Leia essas palavras de Deus através de Isaías, em Isaías 43, 1 a 3. Assim, diante dessa maravilhosa e grande verdade, podemos contar com o nosso Deus em todos os momentos. E assim, o título
que proponho para esse texto é a libertação que só Deus pode conceder. A libertação que só Deus pode conceder. E o texto que nós vamos estudar nesse programa é Daniel 3, 19 até 30, até o final do capítulo. Querido amigo, lembramos o fato de Ananias, Misael e Azarias terem tido seus nomes mudados. Mas, ao lembrar desse fato, constatamos que, embora o nome tenha sido mudado, o exterior foi mudado, o interior, as convicções desses 3 hebreus não mudaram. O interior não foi mudado. Mais do que nunca, esses homens creram e depositaram sua fé no Senhor. Eles creram e na prática se entregaram a Deus. Se entregaram a Deus sabendo que as possibilidades seriam somente 2. Primeiro, Deus os livraria daquela terrível morte e glorificaria o seu nome diante de Nabucodonosor e de todos os seus auxiliares mais próximos, ou então, Deus não os livraria permitindo a morte deles como um sacrifício dedicado a Ele mesmo, que merece sempre receber toda a honra, glória e poder. Os 3 confiaram em Deus, sabiam que podiam morrer, mas sabiam também que Deus poderia livrá-los. E foi exatamente isso que aconteceu. De um modo sobrenatural, de um modo maravilhosamente assombroso, Deus os libertou e fez com que todo o povo, Nabucodonosor e os seus grandes líderes, tivessem que confessar e louvassem a Deus. Essa experiência é um dos relatos mais marcantes na história bíblica. Claramente, nós vemos a manifestação graciosa de Deus em favor daqueles que se comprometem com Ele. Por isso, então, o princípio que temos a partir desse texto é visto nesta frase. Somente Deus tem o poder de nos conceder libertação nas piores situações que enfrentamos. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir do texto de Daniel 3, 19 a 30. Somente Deus tem o poder de nos conceder libertação nas piores situações que enfrentamos. Nós vamos encontrar aqui 5 verdades sobre essa libertação que só Deus pode nos conceder. A primeira verdade sobre a libertação que só Deus pode nos conceder se evidencia nas piores situações, nas mais terríveis situações que eu e você podemos enfrentar. Versículos 19 até 23. Aqui há claramente uma prova da fé. Em fúria, o rei ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais diante da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que os jovens hebreus fossem amarrados seguramente. E quando levaram então Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, as chamas rugiram e queimaram mortalmente quem? Os soldados, aqueles que foram jogá-los na fornalha. O milagre da libertação de Deus torna-se tanto mais ressaltado pelo fato de que os soldados morreram, enquanto nenhum só fio de cabelo dos 3 foi chamuscado. A narrativa de Daniel foi muito clara. Os seus 3 amigos foram jogados nessa fornalha, e é possível que essa fornalha fosse destinada somente para execuções, porém, provavelmente ela era utilizada para a queima de tijolos. Hoje, essas fornalhas são aquecidas a partir de 850 e podendo chegar até 1250 graus Celsius para a queima de tijolos. A ordem para aquecê-la 7 vezes mais, certamente significava: coloquem essa fornalha para ficar aquecida até o máximo. Mas o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados atados, amarrados nessa fornalha e, humanamente, não poderiam escapar. Certamente, essa era a pior situação que eles enfrentavam. A segunda verdade sobre a libertação que só Deus pode nos conceder constata a sua presença contínua conosco. Veja os versículos 24 e 25. A presença contínua de Deus conosco provoca espanto àqueles que se opõem a nós, provoca questionamento nos adversários e
essa presença contínua com Deus é percebida pela sobrenatural manifestação do Senhor. Nesses versos nós vemos novamente a instabilidade emocional de Nabucodonosor. Ele ficou espantado, ficou perplexo, ficou admirado pela visão que ele teve. Na verdade, o rei, ansioso para ver esses homens consumidos, ficou pasmado quando olhou para a fornalha e viu não somente 3, mas ele viu 4 homens caminhando ali tranquilamente no meio do fogo. E o 4º homem, diz ele mesmo, era como um filho de Deus, um filho dos deuses. Literalmente, Nabucodonosor diz que viu uma personagem divina. No verso 28, Nabucodonosor descreve esse ser com qualidades e aparências sobrenaturais, como se fosse um anjo. Reivindicar que isso era uma referência a Jesus é difícil de dizer, porque o texto não apoia tal ideia. Poderia ser, sim. Deus, não há impossíveis para Deus. Porém, o texto não faz essa afirmação. O fato é que a presença de Deus, através de um seu enviado, estava com os 3 lá na fornalha. A terceira verdade sobre a libertação, que só Deus pode nos conceder, causa espanto aos nossos adversários. Versículos 26 e 27. Era incrível o que estava acontecendo. Como o próprio Nabucodonosor afirmou, eles estavam passeando na companhia de um 4º homem. Então, assim como fora confirmar se eles não iriam se curvar diante da estátua de ouro, agora, de novo, Nabucodonosor foi ver com os próprios olhos e bem de perto, a uma distância segura para ele mesmo não se queimar, e chamou-os para saírem da fornalha. E o texto do versículo 26 é muito claro. Ele os chamou, dizendo, servos do Deus Altíssimo. Ora, quando os homens importantes do reino se reuniram em volta, observaram que as cordas com que tinham sido amarrados, elas tinham sido queimadas, mas nenhum fio de cabelo daqueles 3 hebreus tinha sido chamuscado. Nem havia cheiro de fogo ou fumaça sobre eles. Agora, imagine a cena. Todos ficaram boquiabertos, admirados, espantados. Agora, querido amigo, essas são as reações que o poder de Deus causa naqueles que não creem. Você ainda se admira do poder de Deus ou tem convicção de que está sempre à sua disposição? A quarta verdade sobre a libertação, que só Deus pode conceder, provoca o reconhecimento do grande poder divino. Versículos 28 e 29. O grande poder divino é bendito e celebrado até pelos adversários. O grande poder divino é experimentado quando nós confiamos em Deus. E o grande poder divino é respeitado e deve ser reconhecido por todos. Nesses versos, é possível constatar que a fé dos 3 personagens foi triunfante. O efeito do milagre na manifestação sobrenatural sobre o rei fê-lo imediatamente louvar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. De novo, como em Daniel 2:47, Nabucodonosor reconheceu o Deus dos hebreus como o maior Deus entre todos os deuses. Nada indica, entretanto, que ele renunciou aos seus ídolos, mas somente que ele viu a superioridade de Yahvé. Pelo menos, Nabucodonosor reconheceu a força e o poder de Yahvé e prometeu um duro castigo para quem falasse impropriamente do Deus desses judeus. A quinta verdade sobre a libertação que só Deus pode conceder proporciona a exaltação dos seus servos. Veja o final do capítulo, no versículo 30. A exaltação dos que confiam em Deus é vista na prosperidade concedida. Versículo 30. A exaltação dos que confiam em Deus é vista na identificação individualizada. Também no versículo 30. E a exaltação dos que confiam em Deus é vivida em circunstâncias passageiras. Versículo 30 também. Logicamente, todas as 3 afirmações estão baseadas nesse último versículo do capítulo 5, versículo 30.
eu quero ler esse versículo para você, para que o texto da Bíblia fique claro diante de você. Assim diz o texto bíblico: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. 3 afirmações com base nesse versículo que mostram o quê? Que o rei promoveu esses 3 corajosos, esses 3 fiéis de Deus na província da Babilônia. A promessa do Senhor, feita através de Isaías, de que, ao passarem pelo fogo, não seriam queimados, se cumpriu literalmente. Anote novamente, Isaías 43, 1-3. É a promessa de Deus para aqueles 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas é a promessa de Deus para nós também. O Senhor é capaz de nos proteger até mesmo contra as potências mundiais. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo e a pergunta é: será possível aplicar essas verdades para nós? Quando o povo de Judá passava por momentos difíceis, a experiência desses 3 jovens durante essa situação na fornalha, essa experiência, esse exemplo, era usado como um fator estimulante para as situações difíceis pelas quais o povo de Judá passava. Sempre, depois de pecarem muitas vezes, sempre dominados pelo estrangeiro, eles passavam por situações difíceis. E, depois desse período, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, a libertação que Deus promoveu, a libertação que Deus concedeu a eles, era um estímulo para que Judá, para que o povo de Israel fosse sempre confiante e compromissado com Deus. Querido amigo, a experiência que esses 3 rapazes, esses 3 homens judeus tiveram com Deus, foi realmente um grande desafio, mas também foi um grande conforto para a nação israelita, como deve ser um desafio e um conforto para nós. Quais são as aplicações que podemos fazer de todos esses episódios? Eu quero apontar 3 dessas aplicações. Nos versículos 20 e 21, quando declaramos que cremos em Deus e nele confiamos, somos desafiados a comprovar na prática essa declaração. Você que está me ouvindo agora, está pronto para isso? Lembre-se que você pode ser colocado numa situação tremendamente difícil. Mas você crê ou você apenas declara isso? No versículo 25, temos uma outra aplicação. Não temos a garantia de que os problemas não nos atingirão, mas temos a garantia da presença de Deus conosco. E no versículo 28, quando confiamos em Deus e experimentamos as suas poderosas e amorosas ações, damos motivo para que o nome de Deus seja glorificado. Querido amigo, que o Senhor te abençoe na reflexão desse texto e na prática dele na sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.